Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do método elaboração. Estamos aqui hoje para falar sobre a microbiota intestinal, um dos assuntos mais importantes se você quiser ter saúde e evitar doenças e alcançar o ápice da inteligência humana, ok? O que seria a microbiota intestinal? Um órgão virtual conhecido há pouco tempo. Então, poucos médicos e cientistas sabem disso, certo? Por mais que ele seja extremamente importante, porque é dele que vem mais de 70% do nosso sistema imunológico. O que seria esse órgão virtual? É uma colônia de bactérias que pesa de 2 a 3 quilos que estão no nosso trato gastrointestinal, no nosso intestino. Essas células, elas, no caso bactérias, tem um número 10 vezes maior do que nós temos de células no nosso corpo. Elas são extremamente importantes para o bom funcionamento do nosso humor, da nossa saúde em geral e da nossa saúde emocional, porque é na microbiota intestinal que vão ser produzidos boa parte, no caso 50% da dopamina, um neurotransmissor fundamental para a felicidade bioquímica, e 90% da serotonina, que é outro neurotransmissor da felicidade. Então, se você não cuida da microbiota intestinal, é certo que você vai ser uma pessoa depressiva e o teu potencial, a tua produtividade vai ser extremamente menor do que deveria ser. Nós podemos comparar a microbiota intestinal como se fosse os soldados do nosso corpo. É lá que eles habitam, certo? E é eles que nos defendem de todo tipo de enfermidade. A gente precisa fornecer as armas que esses soldados precisam para eles terem poder para ir contra os nossos inimigos microscópicos, fungos, bactérias nocivas que estão todos os dias numa batalha mortal para destruir as nossas vidas. Mas, no caso, as armas que nós deveríamos fornecer para esses soldados são chamados de pré-bióticos, e a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar disso. Os soldados, eles são os probióticos. Esses dois termos são um dos mais importantes que você vai ouvir para ter uma microbiota intestinal saudável. Outra coisa muito importante é que a microbiota fraca está diretamente associado com um número enorme de doenças, inclusive obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, doenças gastrointestinais, câncer, doenças autoimunes, úlcera, Alzheimer, autismo e muito mais. Certo? O número de doenças causadas por uma microbiota intestinal fraca é muito grande, pessoal. Então, se você quiser ter saúde e evitar todos esses tipos de doença, você vai conseguir tratando a sua microbiota intestinal, que seria o cérebro, o maestro que rege toda a orquestra do sistema imunológico. É importante a gente ressaltar que o nosso trato gastrointestinal é um cérebro e nós precisamos cuidar dele da mesma forma que nós cuidamos das nossas emoções e do nosso cérebro. E se a gente não cuida da microbiota intestinal, do nosso intestino, é certo que problemas neurológicos vão surgir. Já foram feitos diversos estudos que nós deixamos aqui abaixo para você estar conferindo, de que testes feitos com ratos, por exemplo, detectam que quando eles têm uma microbiota atacada por o uso de antibióticos, eles desenvolvem sintomas idênticos
ao do autismo. Então, se você conhece alguém com autismo, saiba que essa pessoa tem uma microbiota destruída, atacada, e nós precisamos evitar que esses tipos de substâncias entrem em contato com as nossas bactérias intestinais e fornecer os nutrientes, no caso, as colônias de bactérias que são os probióticos e as armas, os alimentos para essas bactérias, os prebióticos, para que a nossa saúde mental venha estar no seu potencial máximo. Então é isso, né? Nos vemos na próxima aula, onde eu vou falar especificamente sobre os prebióticos. Vou te dar uma lista dos pré e probióticos que você pode começar a pesquisar, adquirir e começar a implantar no seu estilo de vida para que você venha ter alcançar com muito mais velocidade o ápice da inteligência humana. Então é isso, nos vemos na próxima aula.